Programa na Geral, começando aqui pelo seu canal 14, TV Araucária, e lembrando, pelo digital, canal 18, nosso encontro semanal, sempre aqui com vocês que nos prestigiam com a sua audiência. Programa na Geral, sempre na terça-feira, domingo e também na sexta-feira. Sexta-feira às 21 horas, na terça e domingo às 23 horas. Programa na Geral, destacando hoje o assunto geral. A gente vai falar de esportes. E hoje estamos aqui nas dependências do Kister Hotel. Kister Hotel, esse hotel tradicional aqui em Guarapuava, uma parceria com o programa Na Geral. A partir de hoje estaremos aqui realizando nossas matérias diretamente do Kister Hotel. Um abraço a todos, ao Roberto, ao Renato e toda a equipe do Kister, que atende você nota 10 mesmo. E lembrando, você que vai realizar o seu evento, principalmente com fraternizações aí, Kister Hotel, além das dependências, tem o melhor atendimento aqui da cidade e de toda a região. Hoje comigo, no assunto geral, dentro do programa, Dirceu Dalmaso. O Dirceu Pato, ele é presidente da Liga de Futebol Amador de Guarapuava. O Sérgio Leocádio de Miranda, o Ratinho, ele é vice-presidente do Batel, que está na terceira divisão, a gente vai saber também as notícias do Batel. E o Cilton Luiz Siqueira, que é diretor do CAD, o Clube Atlético Deportivo, nosso convidado de hoje. A gente vai debater com eles aqui o esporte da bola rolando em Guarapuava. Sabemos que Guarapuava hoje tem outras modalidades dentro do esporte, mas hoje, especificamente, vamos falar da bola rolando. Em breve, estaremos discutindo outros assuntos dentro do esporte, aqui dentro da nossa programação. Dirceu Pato, bem-vindo ao programa, brigadão por receber o nosso convite e ter aceitado participar desse bate-bola nosso aqui. Tudo bem, Pato? Tudo bem, Mário Luiz. Eu que agradeço mais uma vez, fazer parte desse programa, E vamos debater, sobre o futebol dentro da nossa comunidade, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. O esporte você quase não conhece nada, né, Pato? Não, a gente tem uma longa data, vivendo dentro do esporte, principalmente do futebol, e a gente, junto com esses nossos amigos aqui, vamos tentar visualizar uma coisa melhor para o futuro, num bom debate. Legal. Ratinho, bem-vindo mais uma vez. Eu brinquei com o Pato, que ele quase não conhece esporte, mas você também, com certeza tem essa grande experiência aqui dentro do esporte de Guarapuava, principalmente à frente aí da Associação Atlética Batel, o nosso grande Batel, grandes lembranças, e agora está ressurgindo aí. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite também. Obrigado, Marioli, a todos os teus telespectadores, meus colegas aqui, que batalham pelo esporte de Guarapuava. E é uma satisfação sempre receber convite e vim falar um pouco do que a gente pode fazer para cada dia mais a gente melhorar a representação do nosso município dentro do estado do Paraná e fora do estado do Paraná. Legal. O Cilton Luiz Siqueira, diretor do CAD também, presente nesse bate-bola nosso aqui dentro do programa Na Geral. Cilton, seja bem-vindo também, obrigado também por ter aceito o convite. E, é claro, muitos assuntos aí relacionados ao CAD, o nosso representante da bola pesada, como dizia, os velhos locutores, o esporte da bola pesada, o nosso representante aqui, e muito bem representado, né? Eu que agradeço, Maria, esse convite, é uma satisfação estar aqui nesse programa e debater sobre a bola, digamos, o esporte da bola aqui em Guarapuava. E aqui para ficar bem claro, aqui há não há nada de rivalidade entre as três modalidades que vamos, e muito pelo contrário, vamos discutir aqui o que nós podemos fazer, o que precisa fazer, para ter mais investimento para o empresário, para a torcida voltar, ou às quadras ou dentro do campo, E eu não tenho tanta experiência, assim, não tenho experiência nenhuma, como atleta dentro de campo, dentro da quadra, Mais um administrativo, Mas estou já há 4 anos já como um dos diretores do grupo, fazendo parte do grupo gestor do CAD. Legal. Bom, nessa primeira parte do programa, eu começo com você, Dirceu Pato. Futebol amador de Guarapuava hoje. Eu estou sabendo que tem 5 equipes que disputarão o campeonato amador de Guarapuava. Por que tão tarde começa o campeonato, Pato? E como está a estrutura hoje do nosso campeonato amador? Lembrando que, antigamente, o futebol amador era a grande força da cidade, Na verdade, o saudosismo, a gente relembra muito os clássicos passados, Gregoire, Batel, Grêmio,
Guarapuava, Guaracá. Então, era uma coisa que todo mundo esperava o domingo para assistir esses grandes jogos, né? Infelizmente, o atraso ocorre porque tem que esperar a equipe representante do município na Taça Paraná, esse ano foi ao Pro Vale, para fazer o arbitral, e a parte burocrática também, que registrar jogadores, principalmente os jogadores de sub-17, né, que é obrigatório disputar, como a Liga de Guarapuava é a única do interior do estado ser federada na Federação Paranaense de Futebol. Então você tem que cumprir com tudo que a lei exige. A federação exige que se registre todos os atletas, a CBF exige da federação que todos os atletas são registrados, e a Lei Pelé exige da CBF. Então, o custo não é barato para esses abnegados que tomam a frente dessas equipes, não é barato o custo, autenticação, reconhecimento de firma, ir atrás das molecadas, principalmente. Então, você tem que só que elogiar essas pessoas que tomam frente, né, num momento difícil de a parte financeira do país, a parte financeira do nosso município. E esse ano estamos prestes, de repente, a não ter um campeonato amador, desde 1957, 56, se não me engano, fica entre essas duas datas, né? Então, há 60 anos atrás, que não teve um campeonato amador na nossa cidade. Mas isso é fatos que aconteceram, principalmente já vinha um costume da parceria com o Poder Executivo, né, e a parte integral do campeonato. O campeonato não é um campeonato oneroso, como outros anos, principalmente pelo número pequeno de equipes, 5, né, e infelizmente não houve um acerto entre os dirigentes, né, e a Secretaria de Esporte. E estamos dando mais um tempo para ver se há um conciliamento novamente, para um rompimento total, né, para termos esse campeonato ou não ter, né? Seria uma grande perda, principalmente porque o trabalho social desses campeonatos é muito grande. Corre o risco de não ter um campeonato? Ainda estamos ainda uma porcentagem muito grande de não acontecer o campeonato. Mas eu sei que tem muita força desses dirigentes, que eu já falei para vocês, esses abnegados, eles vão dar a volta por cima, nós vamos conseguir, junto com o Poder Executivo, porque tem uma lei 2270 de 2014, que propicia, né, vir dinheiro do Executivo para cumprir financeiramente, cobrir algum campeonato onde usa a parte social. E a Liga já fez o cálculo, aproximadamente 1.500 atletas, desde o começo, Master, Sênior, categorias menores, Amador, Juvenil e outros campeonatos que a Liga organiza, né? 1.500 pessoas, né? Então é um trabalho social muito, muito intenso dentro da cidade, né? Onde muitos torcedores já são acostumados ao final de semana estar em tal localidade para assistir o seu time de coração, né, a jogar. Então, eu acredito que vai ter esse consenso entre diretores, porque a Liga tem que ficar para gerenciar o campeonato, né? Eu deixo o trabalho dos diretores e o Poder Executivo, principalmente com o secretário de Esporte, para fazer um acerto. Tomara que seja feito, porque é uma perda muito grande. Pelo trabalho social que o futebol, né, o campeonato de futebol traz para a comunidade. Ok. Eu não sei, o Ratinho, você também fez parte do campeonato amador, participou do campeonato amador, o Silto também, como telespectador, Silto, eu participei, como torcedor assistia, também? Sim, eu gostaria muito. de saber a opinião de vocês a respeito do nosso campeonato amador aqui em Guarapuava. Eu acho assim, né? Nós nascemos no Lobo Solitário, né? Nós vimos no Guarapuava Esporte Clube, depois passamos para o Grêmio Oeste, depois o Mauro Cláudio Tenosco, junto com em memória o Ladislau Gadonski, me levou para o Batel e até hoje eu estou, né? E eu vi história do campeonato amador através do meu pai, vi Dirceu Pato chegar no Guarapuava, ser profissional em 78, sair daqui como primeiro jogador profissional, ser profissionalizado no Guarapuava Esporte Clube. A gente via jogar Zagonel, Trento, como a gente vê, né? O nosso futebol de salão que cresceu muito,
cresceu muito e hoje nós temos o CAD que nós representa e nós somos muito bairristas. Eu entendo assim que lá atrás, assim, nos últimos anos, o futebol amador ele ficou muito caro porque a federação, através da Lei Pelé, né, a Lei Pelé, na realidade, eu como profissional da área de educação física e um cara que leio, a Lei Pelé, ela travou todos os clubes de futebol. Tanto é que existe um movimento, né, através dos grandes clubes profissionais, para derrubar a Lei Pelé. Para você entender, né, o Campeonato Amador todo clube para disputar uma Taça Paraná, que nós disputamos Taça Paraná, quando eu digo nós, eu como torcedor do Grêmio Esportivo do Oeste, como campeão pela Madeirite, campeão como preparador físico pelo Danúbio, né? Hoje nós temos uma Taça Paraná organizada pela nossa federação com 6 times. Então não é vergonha para nós, o nosso campeonato amador, ter 5 times. O que não pode é muita exigência, como falou o Dirceu, hoje presidente da Liga, né, fazendo um belo trabalho nas categorias aí de Master, Sênior, nas categorias menor. O que está acontecendo, a federação ela não dá uma brecha, né, e isso deixa os clubes com muita despesa. E o poder público não pode também, eu entendo, soltar dinheiro à vontade, né, tem que ter a lei de responsabilidade fiscal. Mas como falou o Dirceu, né, os presidentes de clubes amadores, eu acho que eles vão sentar novamente com o secretário também tem uma boa vontade. A gente sabe disso porque a gente acompanha pelos bastidores de que sai o campeonato amador, né? E eu tenho certeza que em 2017 nós vamos ter o campeonato amador com 5 equipes, mas vai ser um bom campeonato para que se pense no futuro, né, numa abertura maior, para que a gente volte a ter o Grêmio Esportivo do Oeste, a gente volte a ter o Entre Rios, a gente volte a ter o próprio Zagonel, né? A gente volte a ter o time do Turvo jogando aqui. Nós não conseguimos em Guarapuava no Campeonato Amador trazer os times da região jogar. Então, quando alguém, eu ouvi um bate-papo no meio de comunicação, pelos anos que eu tenho de esporte, eu fico dando risada sozinha, né? Que papo foi esse, que tal município tem 18 equipes no Campeonato Amador? Lógico, é um campeonato regional, onde o município fica próximo aos outros municípios e cada município só tem uma equipe. Só tem uma equipe. Então, o município tem uma equipe, ele escreve lá, outro município também escreve. Então vai dar 18 municípios próximos, vai ter 18 equipes amadoras. Guarapuava é um município muito grande, onde você bem falou no início do programa, nós temos várias modalidades esportivas e vários projetos para desenvolver. E o município tem que disputar várias competições, né? Então aqui bom seria se o Guarapuava Esporte Clube, que hoje não tem mais um estádio, infelizmente, né, a diretoria que lá estava vendeu tudo aquilo e nós que gostamos do futebol somos culpados, porque nós não fomos lá acampar e dizer que não vai vender, né? Hoje qual o estádio de futebol que temos aqui? O Valdomiro Gilinski, que pertence a uma empresa. A Madeirite, que o presidente da Madeirite está também judicialmente brigando, certo? Então é difícil, mas o Batel, quantos anos o Batel jogou no Guarapuava Esporte Clube? Quantos anos o Batel veio jogar no Grêmio Oeste? Por que não o Guarapuava criar uma equipe, desde que não seja muito caro, e mandar jogos também no Valdomiro Gilinski? Eu penso assim, mas eu acredito que o esporte de Guarapuava está no caminho certo, né, com essas modalidades. Nós sabemos aí as outras modalidades que têm se destacado, como o handebol, como o voleibol, as modalidades individual, né? E nós que estamos à frente dessa equipe, nós torcemos, nós somos bairristas. Nós queremos ver o CAD bem, nós queremos ver o futebol amador nosso bem, independente de quem for campeão, você pode saber que todo mundo está lá no campo torcendo para Guarapuava. Então, é importante esse debate, isso que o Pato falou, né, que o nosso futebol, devido à Lei Pelé, né, e algumas pessoas não entendem, mas por que tem que pagar tal taxa? O Batel corre o mesmo risco, né? O que nós pagamos de taxa para registrar jogador, apesar que é jogador profissional, mas se faltar uma vírgula no documento do menino, volta. E aí demora para começar a competição. Hoje o Batel está tendo prejuízo, porque o campeonato da terceira divisão era para começar dia 17, devido ao mandado de segurança, parou seu campeonato, né? Nós já estamos aí há 2 meses trabalhando com a equipe, a comunidade hoje, porque nós trouxemos pessoas novas para tocar o Batel, que é o Marcelo Duó, que é o Emerson, né, junto com o Marcelo de Oliveira. E Marcelo Duó. Marcelo Duó é o nosso técnico, né? É parente do Milton Duó. Eles são irmãos, né? E o pai deles na época em 2002 dirigiu o Batel na primeira divisão. 2001. 2000. 2000, Pato, né? Dirigiu o Batel.
Então, a comunidade está carente disso, né? E a nossa comunidade, e nenhuma modalidade atrapalha a outra, você pode ter certeza. Nenhuma modalidade atrapalha a outra. E nós temos que trabalhar junto. Então, eu acho que o esporte, o futebol em Guarapuava vai renascer. Eu acho que... Tudo começa no Campeonato Amador, Ratinho? Tudo começa na base. Tudo começa na base. A base é o Campeonato Amador. Hoje, se você for ver o Batel, nós agora fomos, depois de 10 anos, que Guarapuava não disputava a Série A dos Jogos Abertos do Paraná, que é a competição a qual o município tem interesse, né? Depois de 10 anos, Guarapuava voltou esse ano para a Série A no futebol de campo. Desses meninos, desses 22 relacionados, 8 vão fazer parte da equipe principal do Batel, né? E temos mais meninos na nossa cidade, mas o que tem que ter? Tem que ter competição, né? Não só para o futebol de campo, mas para o futebol de salão, para as outras modalidades. O Silton Luiz, eu brinquei, né? Você é espectador do Campeonato Amador, mas eu assistia. Sim, nossa, eu lembro que lá no Guarapuava eu fui assistir uma final do Campeonato Amador, do Guairacá, não sei se era contra o Guarapuava, Batel. Tava lotado, eu não esqueço, cara. Dava a impressão que era uma final assim, de Campeonato Paranaense, assim, da principal, do tipo do Guairacá. E eu me recordo, nós tivemos aqui grandes goleiros, tivemos o Álvaro, goleiro, tivemos o Clóvis Bender, que é pai do Cristiano, que hoje é nosso treinador de goleiro do CAD. E eu torço, realmente, eu acho que o principal para o futebol amador aqui em Guarapuava, que nem o Pato nós estávamos conversando antes, tem que ter um campo, um estádio municipal iluminado. Eu acho que é isso que tem que ter. Uma cidade que tem praticamente 200 mil habitantes, não tem um estádio municipal. Então, eu acho que o poder público, ele ajuda, nós temos o campo lá, campo municipal, o poder público ajuda muito, tem ajudado muito, ao CAD. Se não fosse nós temos um convênio com a prefeitura, através da Secretaria de Esportes, que ela repassa uma verba lá, através de um convênio, que toda a logística da equipe do CAD é através desse convênio, mas tudo a logística, ou seja, transporte, hotel, mas nós não podemos direcionar nada para a folha de pagamento. Então, se não fosse o poder público aqui, hoje, sinceramente, o CAD não estaria participando. Mas eu acho que para Guarapuava teria que ter não digo um campo iluminado, mas teria que ter o porto de Guarapuava já tem que ter um estádio municipal já iluminado, né? Concorda também, Pato? Ratinho também? O estádio municipal seria a saída? Uma das saídas, né? Eu entendo. A estagnação que nós ficamos no futebol amador, a própria redução de equipes já prova isso, né? E nesse contexto também, produzindo poucos material para o futebol, né? Jogadores para isso. Parabenizo ao Ratinho pela mescla que foi o Batel, de todas as equipes, não só os jogadores do Batel que fizeram parte dos Jogos Abertos, jogadores que foram formados na Madeirite, no Danúbio e em outras equipes, todos, né? Fizeram uma seleção e depois de 10 anos voltaram ao grupo A dos Jogos Abertos, de onde que não devia ter saído nunca, né? Uma grande... Então, mais uma vez, parabenizo você. Eu acho primordial, porque é o único jeito que eu vejo. Eu não vejo nem a longo prazo sem ter um campo municipal iluminado com boas acomodações para o público, para o jogador, para a imprensa e tudo. Isso é uma coisa bonita. Para criar, principalmente, uma perspectiva para o jovem valor de querer jogar naquele estádio. Um estádio bonito, bem adequado, mesmo porque desafoga o final de semana os jogos, né? Não fica massificado os jogos no final de semana. O público vai, no meio de semana, de repente jogos, vai deixar até de ver uma novela, né, que é meio difícil, mas capaz de ter, né, deixar de ver uma novela, pegar a sua família, assistir seu filho, fazer uma preliminar de um Master no meio de semana, né, de um amador no meio de semana, com preliminares de categoria menores. Eu acho isso a única solução que nós temos, mesmo porque nós estamos atrasados 200 anos perto de outras cidades menores, com menos potencial e que tem um estádio iluminado que acomodam o público, os jogadores e, no geral, quem gosta de futebol. Então, eu vejo imediatismo nessa situação. Um estádio municipal, a priori, assim, seria o remédio para um futuro crescimento do nosso futebol amador. Concorda com isso, Guadinho? Olha, eu concordo plenamente, né? Nós não temos hoje um estádio municipal, né? Nós temos, Guarapuava sempre teve só estádios particulares. O nosso Lobo Solitário, que nós temos saudade, quando passamos na rua Frei Caneca, quem
é bairrista, sabe disso. Aí nós temos o Campo do Madeirite, particular. Joseph Klein, se alguém lembra do Joseph Klein, o campo que está lá parado. Joseph Klein, vários jogos. Aí veio o Danúbio, né, e o Campo do Batel. Nós temos 5 estádios, nós hoje somos a cidade que podemos sediar qualquer competição do estado de futebol, nós temos 5 estádios de condições. Mas tem colocado isso para o poder público, e o poder público tem trabalhado isso nos bastidores, né, como construir um estádio municipal. Né? Talvez, né, seja a saída para que aquelas equipes que não têm campo para jogar não paguem aluguel, né? Porque ninguém cede sua casa de graça. Essa é a grande realidade. Né? E o pouco que se paga é muito para quem paga. Para quem recebe é pouco, para quem paga é muito. Entende? Então, pode ser que seja a saída. Mas, né, nós temos aí, e não podemos deixar morrer, né, que acabe com o estádio Valdomiro Gilinski, que é de uma empresa particular. Não podemos deixar que o Campo da Madeirite se acabe, porque se acabar, né, mas nós também temos alguns locais que dá para se jogar. Por exemplo, lá no Vale do Jordão, nós temos um campo em condições, onde a Provale agora assumiu a administração e está cuidando do estádio, e lá tem condições de se manter. Mas é aquilo que o Pato fala, aquilo que quem gosta de futebol, se você perguntar para o Renato Kister, a qual está dando a oportunidade de nós conversar aqui, né, ele vai falar para você, o problema de Guarapuava do futebol é nós não ter um estádio municipal. Mas nós torcemos e vamos acreditar, né, que em breve tenha-se uma solução sobre o estádio municipal em Guarapuava, iluminado, como fala o Pato. Você imagina um campeonato amador, o jogo marcado para terça-feira à noite, começando às 19h30. Né? Joga na preliminar lá Madeirite e Guaracá, o Guaracá voltando, ele que é torcedor do Guaracá, nós estávamos nesse jogo que ele falou. E daí na outra partida joga a Padev, que é o time do nosso amigo Joãozinho das Muletas, contra o Danúbio no jogo principal. Nós vamos colocar lá no Campeonato Amador, no mínimo, numa terça-feira, horário à noite aí, nós vamos colocar no mínimo 1.500 pessoas assistindo o jogo. Veja o que vai trazer de benefício. Com certeza, a noite ficaria mais tranquilo, né? E mais tranquilo, né? Aí o pessoal que joga amador no domingo ficaria em casa de sua família. Porque o jogador às vezes não consegue, tem em memória aqui um jogador que já se foi, que era o Jorge Hoffmann, o Quirera, ele falava, quando a gente vai jogar amador, não dá nem para comer maionese, né? Porque tem que jogar 3h30 da tarde. Então, se nós tivéssemos um estádio municipal iluminado, mas eu acredito que Guarapuava vai chegar ainda a ter esse estádio do município. Legal. Olha, gente, estádio municipal em Guarapuava iluminado, é isso? Iluminado. Vou fazer um intervalinho aqui, já a gente volta com mais assuntos dentro do Campeonato Amador, falar do Batel e falando também do Clube Atlético Deportivo, hoje dentro do programa Na Geral para você. Oral Sim Guarapuava. Estrutura moderna, com conforto e tranquilidade. Excelência em tratamentos odontológicos, com equipamentos de última geração. Oral Sim Guarapuava. Nosso carinho constrói sorrisos. Muito bem, voltamos aqui, direto do Kister Hotel, hoje, programa Na Geral, falando de esportes, né? O Esporte Amador de Guarapuava, a Associação Atlética Batel e também o Clube Atlético Deportivo, que também nos representa e poderia dizer que é o top do momento do esporte aqui em Guarapuava. Kister Hotel, o seu local para o seu evento, a sua confraternização. Realmente ambientes super agradáveis para você e uma equipe especializada para atender você. Então a dica é você que vai realizar o seu evento, a sua festa, a sua confraternização aí, procura o Kister Hotel, ok? Silton Luiz Siqueira, diretor do CAD, como anda o nosso Clube Atlético Deportivo? E vou direto ao assunto.
as dificuldades para manter o CAD aí representando o Guarapuava, Silton? Tá difícil. Nós fazemos parte do grupo gestor. O CAD foi a primeira equipe de futsal do Paraná a ter um grupo gestor. Agora já tem outras equipes. Uma das primeiras equipes da Liga Nacional a ter grupo gestor. Tinha diretoria, mas grupo gestor, né, a parte de gestão, foi um dos primeiros, segundo a Liga Nacional, mesmo a CBFS nos informou. Com essa dificuldade financeira que está passando o país nos últimos 2, 3 anos, a gente sentiu muito essa queda no investimento do empresário, porque quando tem uma situação crítica na economia, né, quando o empresário, ele vai cortar primeiro onde que pode cortar, né? Quer dizer, não pode cortar folha para imposto, o negócio tem que pagar, então o que corta? Vamos cortar o investimento em publicidade, em patrocínio. É isso que está ocorrendo nos últimos 3, principalmente nos últimos 2 anos, e se agravou mais nesse ano. Nós tivemos uma redução no orçamento de patrocínio esse ano em torno de 60% a 70%. Então, a gente faz um orçamento de acordo com o patrocínio, com os fechamentos que a gente tem, né? A parte de logística, como eu já havia falado, a gente tem essa parceria, esse convênio com a prefeitura, que é tudo 100%, nós não temos problema nenhum, está tudo 100%, não temos dificuldade nenhuma na parte de logística, hospedagem e alimentação. A nossa grande dificuldade está acontecendo no pagamento da folha de pagamento, geralmente dos atletas e comissão técnica, que a gente não tem esse convênio já vem direcionado para isso. Nós não podemos fazer pagamento, mexer nesse dinheiro para a folha de pagamento, mesmo porque que vai no Tribunal de Contas, é tudo portal transparência, ela não tem como. Então, nós estamos com dificuldade nisso, fica bem claro que não escondemos nada, estamos com algumas pendências, atraso em folhas de pagamento, alguns fornecedores, e a gente depende muito, a gente está aguardando muito, agora vamos ter a primeira partida do playoff contra o Pato Branco, seria dia 7 de outubro, mas vai ter um evento lá no ginásio de esportes, então a gente está aguardando a data que será essa primeira partida da playoff, que provavelmente na segunda-feira nós já temos. E a gente precisa muito do nosso público, nosso torcedor guerreiro, que a gente fala que para lotar lá, que esse ano, infelizmente, o público máximo que nós tivemos lá foi uma partida lá que tivemos 600 pessoas. Mas esse apoio caiu muito, Silton? Caiu, o torcedor. Nós tivemos, há 2 anos atrás, nós tivemos um jogo lá, uma partida praticamente, dava para pagar a folha de pagamento dos atletas, praticamente um jogo, no máximo 2 jogos. Hoje nós estamos precisando de 12 jogos para pagar uma folha. Então, a média nossa, nos últimos 2 anos, em 2014 e 2015, nós tínhamos a maior média de público da Liga Nacional e do Campeonato Paranaense, lá no ginásio Joaquim Prestes. Nós chegamos a colocar um dia contra o Corinthians, lá quase 3 mil pessoas lá dentro. Lá. E hoje em dia, a nossa média de público lá dá 400, 300, ou mais. Esse ano, o público maior foi em torno de 650 pessoas lá, né? E isso, nós trabalhamos com patrocínio, eu lembro que nos patrocinadores Master, nós tínhamos 2 patrocinadores Master, né? E o nosso terceiro patrocinador Master era o nosso torcedor. Com certeza era o nosso torcedor. E esse ano, infelizmente, caiu muito e nós estamos tendo uma grande dificuldade com isso. Eu vi comentários também, Silton, a respeito do lado financeiro, né? Para manter o CAD aí no campeonato, tanto na Liga como na Chave Ouro, é isso? Sim, exatamente, Chave Ouro e Liga Nacional. É um investimento, o esporte de alto rendimento, no caso o futsal ali, e principalmente participando de Liga Nacional, né, que é para quem não está por meio de 70, o Liga Nacional é o Campeonato Brasileiro da Série A. Nós estamos disputando junto com o Corinthians, disputando contra o Magos, que é o time do Falcão, que é o melhor jogador do mundo. Então, precisa muito de investimento. Então, sem investimento, infelizmente, a gente não consegue chegar. O reflexo disso foi o investimento que nós tivemos em 2015, 2014, que nós ficamos lá entre os 8 melhores do Brasil, né? O investimento era, digamos assim, 4 vezes mais do que nós tivemos esse ano. E esse ano, infelizmente, né, a gente tivemos que fazer uma contratação menor, né, com reduzido, e que estamos utilizando praticamente bastante os jogadores da base, nossos atletas. E os resultados, né, não vieram como a gente queria, principalmente da Liga Nacional, não conseguimos nos classificar. Nós classificamos agora para a Chave Ouro, para os playoffs, né, e a gente aguarda, estamos aguardando uma definição, fica bem claro que a gente depende muito dos empresários e da torcida,
para a gente definir se a gente vai continuar o ano que vem na Liga Nacional ou não. Porque o CAD em si não é só um time de futebol. Nós temos projetos sociais, temos escolinha de futebol, nós temos distribuição de material esportivo para escolas carentes do Charquinho, escolas municipais, material esportivo. Então a gente faz um trabalho social muito grande. Então não é só simplesmente o time de futebol, né? Ok, bom, esse apoio, tanto você, Pato, claro, do tempo do Batel, você que atua como profissional, o Ratinho sempre fazendo parte da diretoria do profissional, o Batel na terceira divisão, querendo e esperamos, né, Ratinho, que o Batel ainda possa chegar à primeira divisão para a gente, né, prestigiar, torcer, enfim, aqueles momentos legais, né, que muita gente lembra. Esse apoio que eu citei com o Silto também falou, esse lado financeiro aí. Uma vez um dirigente falou que uma equipe de futebol, uma equipe, né, ligada ao esporte, é um saco sem fundo. É verdade isso ou não? Olha, ele não falou uma mentira, é porque investe o dinheiro e não tem retorno. Por exemplo, o Batel é o profissional, né? O Dirceu, quando jogava no Pinheiros, e o Batel entrava no profissional em 1989, e o Pinheiros tinha, que hoje é o Paraná Clube, time do Dirceu Pato, de coração, e o Pinheiros tinha 2 times, né? Um time que disputa uma competição de alto rendimento, ele tem que ter um retorno para quem está investindo. Se ele não tiver um retorno, né, e o futebol de campo, ele vende jogador. Nós no Batel, na época boa do Batel, na década de 90, nós vendemos um jogador. Nós vendemos um jogador que foi o jogador Valsclay, que nós trouxemos do interior de São Paulo para jogar nas categorias de base. Aí ele foi para a seleção paranaense, chegou ao Atlético Paranaense e o Atlético comprou. Mas esse retorno veio e o clube tem que pagar as despesas, né? Então, esse torcedor que falou para você que o futebol é um saco sem fundo, na realidade é isso, né? Ele investe, mas ele quer um retorno, né? E nós aqui em Guarapuava, nós temos as dificuldades porque nós temos poucos empresários que apostam no esporte, né? O CAD tinha empresários que apostavam, de repente, devido a tudo isso que o Pato falou que está acontecendo no nosso Brasil, os caras tiraram o pé do acelerador. Em eu apostar na publicidade através do esporte, eu vou manter meu funcionário que vai dar de comer a sua família. Essa é a grande realidade. O Batel, nesses 3 anos que voltou para a terceira divisão, e esse nós estamos contra o projeto, nós temos tido apoio de empresários de jogadores, que estão sustentando esses jogadores aqui, porque os caras têm uma visão que talvez o jogador jogando no Batel, que o Batel hoje no Brasil e no Paraná é conhecido. O Pato sabe disso, se nós formos interior de São Paulo, tem vários jogadores que passaram por aqui e eles falam, pô, o Batel tem que voltar para a primeira divisão. Esse é o sonho de nós torcedores, de nós diretores, esse é o sonho, né? Mas o investimento a gente está correndo atrás. E o que o Silto falou é a realidade, né? Você disputar a competição de alto rendimento, você tem que ter atletas de alto rendimento. E o atleta de alto rendimento custa caro. E às vezes algum investidor não entende isso, que ele tem que apoiar. Mas depois nós temos que entender também que a crise financeira do nosso país, nós também temos que dar um passo para trás. Mas eu acredito, né, que o Batel esse ano está no caminho certo, né, trazendo o Marcelo Duó, trazendo o Emerson para cá, para que corra atrás de patrocínio. Nós conseguimos ter um grande patrocínio, eu quero que você me permita, que é a Faculdade de Guaracá, né? Ela está nos apoiando e a gente vai tentar fazer um bom campeonato para subir para a segunda, né? Mas com os pés no chão. Eu tenho certeza que o torcedor guarapuavano vai fazer com que tenha o campeonato amador, vai sair o campeonato amador, e que o CAD, o ano que vem, volte em todas as competições. São uma gangorra, né? Uma gangorra. Esse ano não está dando certo, mas e os outros anos? Se nós só pensar, pô, agora no momento tem que dar certo, nós temos que ver o que foi feito lá atrás. É igual quando eu vejo você falar, brilha teu olho, quando você fala do Batel, né? Na década de 90. Né? Eu duvido o cara que falava assim, pô, eu não vou na igreja, mas eu vou no Batel domingo, né? Batel União Bandeirantes, não era assim, Batel e Paraná Clube, Batel e Atlético. Chegava o domingo, era aquela expectativa, né? Sabia então, que tinha Batel. nós como falou o Silto, né? Nós aqui, nós até pensamos em fazer promoções, vamos ver o que um pode ajudar o outro para que tudo dê certo, porque nós temos que ser bairrista, né? Nós temos que ser esporte de Guarapuava, e nós, como falou o Dirceu Pato, tem municípios menor que o nosso, e de repente está um degrau acima de nós, né? Em tudo quase, né? Eu quero aqui aproveitar
dar os parabéns ao Colégio Imperatriz Dona Leopoldina, que esse ano foi campeão de handebol do Paraná, né, no feminino, feito um grande trabalho que começou lá atrás com o professor Rússio, com o professor Lemos, e hoje chega com o professor Zé Renato, né, o professor José Edson. Então o esporte de Guarapuava está indo, né, e a gente tem aquelas barreiras, como agora o futebol de campo, que todo mundo falando, pô, mas não vai sair, são só 5 equipes. O Dirceu assumiu a liga numa eleição que nós montamos a chapa, o Dirceu está fazendo um bom campeonato, tem a maior intenção que saia esse campeonato, como também o poder público também tem. Eu acho que eles vão sentar, né, numa mesa e em boas conversas eu acho que vai iniciar o campeonato amador, o CAD vai dar a volta por cima. Eu esses dias conversando com o Liberato, eu falei, ó, Liberato, eu acho que alguns jogos, né, alguns jogos que você tinha que fazer aqui, igual ele falou, lá atrás nós colocava, eu digo nós porque eu ia assistir jogo, eu vou assistir jogo, 1.500, 2.500 pessoas, e agora colocando 400. Então, já que vamos mexer com o público, vamos jogar o CAD na Santa Terezinha para fazer uma pressão nos caras para o CAD ganhar, né? Porque é assim, ó, você jogar o futebol de salão no Joaquim Prestes é uma coisa, se jogar na Santa Terezinha é outra, se jogar o futebol de campo com todo o respeito no Beira-Rio é uma coisa, se jogar no Danúbio é outra coisa. Você jogou futebol de salão, né? Você começou no salão, né, Pato? O próprio Deportivo, né? No primeiro segundo ano do Deportivo, fui campeão do campeonato de futsal. Não, do futsal aqui aqui na Liga. A segunda e terceira turma do Deportivo ali, né? Só jogadores do Batel jogavam no Deportivo na época, Joel, Paulo Ponetipa, o Tininha. Mas o do futebol, até falei fora do microfone com o Sequeira, até estatisticamente, geralmente, ao 5º ano de uma equipe que disputa a liga, a torcida deixa de comparecer, porque deixa de ser... O Falcão se viu ele 3 vezes, o público viu ele 3 vezes o Falcão, os melhores jogadores do Brasil, várias vezes o público viu. Então deixa de ser a novidade. E daí o público fica sossegado, ele vai selecionando, ser mais seletivo na escolha dos jogos que ele vai em grandes jogos, mas o CAD precisa de todos os jogos para arrecadar, para cumprir os compromissos de folha de pagamento, né? Ele precisa de todos os jogos ter uma média alta, não um jogo só, né? Isso é uma estatística já do futebol de salão, né, que nós temos hoje o Beltrão, público enorme, Pato Branco, público enorme, mas a gente sabe que passa 3, 4 anos, deixa de ser novidade e vai cair o rendimento de público. Tem que ter um alicerce de um patrocinador master forte, né, para você não precisar tanto, a necessidade tanto de uma renda, né? Ok, isso que a gente vai discutir no próximo bloco, né? Como mudar isso, aonde buscar. Gostaria da opinião de vocês. Vamos pensando já aí para a gente debater. Mais um intervalinho, já a gente volta com o programa Na Geral, hoje aqui, direto do Hotel Kister, para você, com o assunto futebol, né? A bola rolando por aqui. Já a gente volta. Oral Sim Guarapuava. Estrutura moderna, com conforto e tranquilidade. Excelência em tratamentos odontológicos, com equipamentos de última geração. Oral Sim Guarapuava. Nosso carinho constrói sorrisos. Voltando com o programa Na Geral para você aqui pela TV Araucária, canal 14, o nosso encontro semanal, toda terça, sexta e domingo com você que sempre nos prestigia. Hoje aqui com o Dirceu Pato, com o Ratinho e o Silton, falando do CAD, o Clube Atlético Deportivo, do Batel, do nosso campeonato amador, enfim, as dificuldades, os projetos. E vamos lá, gente, vamos prestigiar, uma abertura legal aqui para vocês que sempre nos acompanham. Bom, eu falei desse apoio, desse desafio, que não deixa de ser um desafio, né? Buscar
recursos para manter o campeonato amador, o Batel e também o CAD. Entre vocês que fazem parte dessa diretoria, que estão à frente aí dos times, tem algum projeto, alguma ideia, algum apelo também para que não se viva no vermelho, né, no sufoco ali para manter? Na verdade, a única solução seria o investimento, né, como eu falei, ou de patrocinadores, né, e o público também, o torcedor voltar nas quadras, ou nos campos, no caso. Né. A gente aqui em Guarapuava, nós temos grandes empresários que têm o potencial, mas, né, nós temos procurado a todos, né. Muitos, nós temos aproximadamente 40 empresários aqui de Guarapuava, 45, que estão apoiando ao CAD, né, com valores diversos ali, valores até pequenos até com valores maiores. O que nós precisamos, especificamente para o CAD, nós precisamos de patrocinadores master. Patrocinadores master são aqueles que investem um valor maior, mas consequentemente seu retorno, com jogos transmitidos ao vivo no Sport TV, por exemplo, um jogo passa 1h30 no Sport TV, o retorno de mídia dele, as cifras que nós temos uma empresa que nós contratamos para ver o retorno de mídia que dá nesse investimento, passa de R$1 milhão, R$500 mil, dependendo do jogo. Então, o que a gente precisa, a gente pede um apoio dos empresários para que nos ajudem, para não deixar acabar esse projeto nosso, e que o torcedor também, que nos apoie agora na próxima semana, nós devemos ter o primeiro jogo dos playoffs, para que a gente consiga pelo menos terminar bem esse ano, com o caixa zerado, para a gente continuar o projeto para o ano que vem, né? Que a gente depende muito dessa partida contra o Pato Branco, que o público nos apoie. Ok, o projeto Batel, Ratinho, já estão buscando esse apoio? O nosso projeto, nós estamos aí há já 4 meses, né, com o nosso trouxemos o Marcelo para cá, ele é o nosso comandante, ele trouxe o Emerson, que trabalhou no Paraná Clube, e está indo atrás de empresários, né, que estão bancando alguns jogadores, né, jogadores que têm contrato com clubes que vão disputar a primeira divisão, que vão disputar a segunda divisão, né. Nós estamos correndo atrás também de patrocínios, não está fácil, mas a gente tem conseguido alguns deles, e eu volto a citar, né, a faculdade... Você com a experiência que tem, já está pensando lá na frente, você sabe que... Tudo é difícil, mas a grande realidade é assim, né, nós temos que pedir que você que gosta do esporte, gosta do futebol de salão, gosta do futebol, você tem que comparecer, não adianta você cobrar, dizer, Guarapuava não tem um time na primeira divisão de futebol, o CAD parou de disputar a Liga Nacional. Ah, mas o CAD parou de disputar a Liga Nacional porque... Não, porque eu não fui mais no CAD esse jogo, porque eu via demais, igual o Dirceu falou, eu via demais o Falcão. Esse público não pode nos abandonar, né? Só eu quero aqui em primeira mão falar para você, nós decidimos semana passada o preço de ingressos do Batel, a geralzão e a coberta R$10, R$10 hoje um litrão de cerveja, né? E nas cobertas R$20, meio 10. Então, o preço é acessível. Se o público for, ele vai nos ajudar, né? No futebol amador também. As equipes de futebol amador, eles não podem cobrar ingresso, mas eles podem fazer uma ação entre amigos e quem for lá assistir, dá seu R$10, seu R$15, seu R$5, porque esse dinheiro vai ajudar a fazer com que o clube consiga se manter nas competições. Legal. E os recursos aí para o nosso campeonato amador, Pato? Alguma ideia, algum projeto aí ou não? Na verdade, volta naquilo, o investimento, né? Investimento principalmente para as equipes, né? Cada equipe tem a sua organização. A prefeitura apoia o campeonato amador? Aquilo que eu falei no primeiro bloco, né? Nós estamos esperando um consenso entre nossos grupos de dirigentes, né? Com o Poder Executivo para que valorize o campeonato 100%, seria a taxa de arbitragem 100% do amador e juvenil, né? Mas uma coisa interessante dos dois casos aqui, do Deportivo, né? E do Batel. Como eu falei, o Deportivo, os jogos, o público... Não é mais novidade, né? Não foi mais novidade. E o Batel, hoje é uma novidade. Você vê como campeonatos antagônicos, né? Mas que é para que saia, porque se o Batel fizer 3 vitórias, o Batel vai conseguir mais público que o Deportivo, porque o Batel vai ser uma novidade.
novamente, né? Voltar a ser a novidade. Infelizmente, é uma briga assim, diferente, mas tem que ser assim. Eles vão ter que lutar, o Deportivo tem que fazer grandes times, né? Mas tudo precisa de grandes investimentos, né? É interessante isso. Para o Batel se dar bem, às vezes o Deportivo, que já está, né, não é mais a novidade para o público, o Batel começa a ser a novidade, daqui a pouco ganha jogos, explode, né? Explode o Valdomiro Geninski, né? A gente queria que todo mundo tivesse o mesmo público, mas a gente sabe que, que o público é seletivo, né? Se torna seletivo conforme o andamento de competições, né? Mas a liga é sem fins lucrativos, né? Mas as equipes que são filiadas a liga, disputa o campeonato, precisa de investimento. E estão correndo atrás de patrocinador. Eu vejo a luta dos caras indo por lá, para cá, para vender patrocínio, para comprar um jogo de camisa, comprar uma chuteira para um jogador. E nessa fase não está fácil, né? Então a gente precisa mesmo da ajuda do poder público. Nesse momento difícil do nosso futebol, nós precisamos da ajuda do poder público para custear a arbitragem do juvenil e o amador. Por isso que eu torço que na semana que entra, porque nós estamos quase no final do ano, pouco tempo para ter as datas concluídas, né? E seja entre os dirigentes e o Poder Executivo entre um acordo e que seja uma coisa positiva, que a gente comece a caminhar para frente novamente e visualizar coisas boas para o futuro. Legal. Rapidinho, mais um intervalo, a gente já encerra. Vamos a mais um intervalinho e também a nossa crônica geral do programa. Já já a gente volta para fechar o bloco. Nós estamos completando um ano da última eleição. E eu ouço diariamente, acredito que vocês também, aquela velha pergunta: será que o Brasil tem jeito? Será que tem como consertar essa bagunça que está instalada no nosso país? É difícil, bem complicado. O Executivo está envolto a uma série de escândalos. De Brasília, passando por Curitiba e chegando em Guarapuava, não faltam escândalos de corrupção envolvendo tanto o presidente quanto o governador e o nosso prefeito, que inclusive se encontra com bens pessoais bloqueados a pedido da Justiça. O Poder Legislativo já desde muito não tem credibilidade. Em Brasília, os escândalos maiores envolvem senadores e deputados. Aqui em Curitiba, a situação não é nem um pouco diferente. Inúmeros dos nossos deputados estaduais estão envolvidos em escândalos milionários. O último exemplo é a Operação Quadro Negro, onde 20 milhões de reais foram desviados do nosso dinheiro. O judiciário, até então, era o bastião da esperança do brasileiro. Mas atualmente nós já temos aí alguns ministros envolvidos em venda de voto, supostamente, dentro da Operação Lava Jato. O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, há 2 gestões atrás, foi afastado pelo mesmo motivo, venda de votos. E os juízes de base, a quem nós encontramos diariamente, também têm a sua credibilidade um pouco abalada, em especial aí pelo dito auxílio moradia, uma verba de R$ 4.500 paga a todos os juízes do país para que eles possam morar melhor. Estranho é que não se paga essa verba para aquele que ganha um salário mínimo ou para aquele que não ganha nada. Bem, esses dias eu estava lendo um livro chamado Um País Sem Excelências e Sem Mordomias, uma escritora brasileira chamada Cláudia Valim. Parece um conto de fadas se comparado ao nosso terrível quadro aqui no Brasil. E a pergunta que ela fazia é possível ter uma democracia forte, transparente, justa, mas sem regalias e onde a corrupção seja um fenômeno relativamente raro? E se é possível isso, por que aqui no Brasil está dando absolutamente tudo errado? Quanto mais tentamos, mais fundo cavamos. A resposta que a autora traz, e eu acho que é a resposta que todos nós sabemos que deve ser dada, é conscientização. Cada vez que nós vamos na eleição e votamos em um candidato corrupto, nós estamos apoiando a corrupção. Cada vez que nós reelegemos um candidato que não fez absolutamente nada no seu último mandato, nós estamos apoiando a corrupção. Cada vez que nós não votamos, cada vez que nós votamos e não fiscalizamos o que os nossos candidatos estão fazendo, nós estamos apoiando a corrupção. Então, sem o nosso trabalho, sem a nossa boa vontade, nada vai mudar. Enquanto isso, nós continuaremos chamando aqueles eleitos de excelências e continuaremos sendo chamados por eles de povo, com a simplicidade de quem diz aquele resto que não foi eleito.
E esse pessoal, os eleitos, as excelências, gostam dessas mordomias a que nós acostumamos eles. Algum tempo atrás, aqui em Guarapuava, um vereador ficou extremamente chateado por não ter sido chamado de excelência em um ofício que recebeu da Unicentro. O engraçado é que esse mesmo vereador, algum tempo antes, tinha chamado a população de retardados. Alguns deputados da Assembleia Legislativa do Paraná ficaram incomodados porque eu disse que os deputados, em sua grande maioria, são inúteis. Na definição de qualquer dicionário, inútil é aquilo que não se presta para o fim ao qual foi criado. Se um deputado estadual foi criado para fiscalizar e para legislar em favor do povo e deixa passar um escândalo milionário e também não legisla a favor do povo, ele não está fazendo nada daquelas situações para a qual ele foi designado. Portanto, inútil é um adjetivo que bem lhe cabe. Agora, o que pode ser feito para resolver esse turbilhão? Não é só o Brasil, outros países já passaram por isso. A Inglaterra e a Holanda eram países de piratas. Os países normandos eram vikings. Hong Kong, recentemente, era um antro de corrupção, mas todos eles passaram por processos de conscientização. O primeiro passo para a mudança é a conscientização do cidadão. A maior participação na política é um elemento essencial para a mudança. Nada vai mudar enquanto as pessoas não se importarem com a política e não perceberem que ela é o caminho para a mudança. Por isso, escolha muito bem em quem você está votando e mais, depois que votou, cobre aquilo que lhe foi prometido. Sem nós, a política continuará sendo esse marasmo que ela é hoje. Eu sou o João Nickers e essa é a Crônica Geral. Boa noite. Oral Sim Guarapuava. Estrutura moderna, com conforto e tranquilidade. Excelência em tratamentos odontológicos, com equipamentos de última geração. Oral Sim Guarapuava. Nosso carinho constrói sorrisos. Muito bem, voltando com o nosso programa na geral de hoje, falando sobre esporte do Campeonato Amador, do Associação Atlética Batel e também do Clube Atlético Deportivo, o CAD aí, representantes de Guarapuava. Lembrando que estamos aqui no Kister Hotel, você que vai realizar o seu evento, a sua confraternização. Final de ano está chegando, né, gente? Pô, passou rápido, né? Brincadeira. Estamos aí perto do final do ano. Então, você que vai realizar seu evento, sua confraternização, com certeza, Kister Hotel. Ambiente confortáveis para você realizar, equipe super especializada, venha conversar com o pessoal da equipe do Kister Hotel para a sua festa. Bom, eu entreguei em mãos ali aos nossos convidados. Você pode erguer aí o seu time, Dirceu? Pelo que o Ratinho comentou, fica na dúvida. Agora, é o Colorado mesmo? É o Inter? Não, é o Inter, desde pequeno. Na mão do Sérgio Leocádio, o Ratinho e o Corinthians, né? E o Silton com o Palmeiras, claro. Cada time, com certeza, é o time do coração dos nossos convidados de hoje. Antes de saber a opinião de vocês, porque atrás aí dos times é o nosso bloco, né? Quem joga no seu time tem um tema. Daqui a pouquinho eles vão virar o tema e vão responder para nós, para a gente fechar. Eu quero agradecer a presença de cada um, tá? Ao Pato, ao Ratinho, ao Silton. Claro, teríamos muito tempo para discutir isso. O assunto esporte, né? A gente fica o dia todo conversando aqui. Mas o principal objetivo de chamar vocês aqui é para conscientizar, para incentivar, não só o empresário, o torcedor, aquele que gosta do esporte, seja o amador, o Batel,
o futebol de salão, através do CAD, para que incentivem, que apoiem, que prestigiem, que vão, né, assistir os jogos, poder público, né, empresários, comércio, tudo em geral, para a gente manter o nosso esporte aqui em Guarapuava. Pato, brigadão pela participação, a gente torce sempre pelo futebol amador aqui em Guarapuava, tá? E vamos em busca desses apoios e trabalhar que com certeza vai dar certo. Gostaria que você erguesse aí o símbolo do Internacional de Porto Alegre, homenageando a todos os colorados da cidade. E vira aí, qual é o tema para a gente fechar a tua participação? Futuro político do Brasil. O que você acha que vem por aí? Qual é o futuro político nosso aí, com toda essa parafernália que está acontecendo? Olha, você tem que almejar as coisas boas, né? Porque de agora em diante, nós somos tudo cinquentão, né? Então agora a gente tem que pensar no futuro dos nossos filhos, né? Então a gente almeja um país honesto, né? Um país onde que a política não seja tão banalizada como está sendo agora, briga judiciário, legislativo, executivo. Então você criou essa banalidade, essas brigas, assim, criou uma coisa que cheira mal, né? Que cheira mal. Hoje o político não é visto com bons olhos, né? Não pode nem andar pela rua, praticamente, em muitos casos, né? Então a gente pensa em melhorar, né? Como sair de uma série B do meu Inter para uma série A do político brasileiro, né? Como o Inter está batendo, né? Está na série B, mas eu quero que ele seja melhor, né? Seja bem visto, faça uma boa gestão, né? Já foi o time que melhor pagou no país, hoje está na série B, por má administração. Então, isso que eu penso. Nós do futebol, nós temos que tentar fazer sempre uma boa administração para querer o melhor. E a vida política do Brasil, eu quero isso, que seja bem administrado o futuro dos nossos filhos, né? E que a gente tudo depende da política, né? E que a gente ainda veja na nossa velhice, as veja um país onde temos mais orgulho. Eu tenho orgulho do país, né? Mesmo que pessoas que frases pejorativas que querem ir para outro país, tá? Isso, não tem país melhor para viver que é o Brasil. De repente, essa crise midiática também em nível nacional é que perjuria muito o nosso país, né? Mas eu sempre fui um lado positivo da coisa. Eu acho que temos que melhorar, devemos melhorar e vamos melhorar. Ok. Obrigado, Pato, pela participação. Ratinho, corintiano, tá aí o seu Corinthians, né? Por enquanto líder, tá? Vira o tema aí para a gente fechar a tua participação. Operação Quem joga no seu time? Joga no teu time essa operação ou não? Olha, esse aqui é o reflexo do Brasil, né? E o Corinthians é o reflexo, é a nação, é o povo sofrendo, o Corinthians, todo torcedor do Corinthians é sofredor. E, infelizmente, algumas pessoas se aproveitaram desse tema aqui, né? E hoje no país se fala muito da Operação Lava Jato, né? E quando vai terminar? Só Deus sabe. Mas o torcedor corintiano é esperançoso e sabe que o Corinthians, o Clube Corinthians, não tem nada a ver com isso. É como falou o Dirceu, né? Hoje, nós não podemos falar de todos os políticos, né? Alguns políticos têm que ser respeitados e muito bem respeitados. Outros têm que pegar a mala, e, se não forem para a cadeia, ir para fora do Brasil. Eu jamais irei para fora do Brasil. E o Corinthians é um reflexo disso, né? O Corinthians é um reflexo dessa Operação Lava Jato, que não termina nunca. Mas estou falando pela primeira vez sobre isso, é um tema que a gente discute na escola, discute no bar, discute em qualquer lugar, né? Mas tudo isso não vai ser provado. Isso aqui vai acabar tudo em pizza, né? Começando pelo próprio homem que tem a caneta na mão, que não vai ser o salvador do Brasil. Ok. Obrigado pela participação, Ratinho. Sucesso aí à frente ao Batel, tá bom? Silton, o seu Palmeiras leva qual tema para a gente fechar a tua participação? A crise e o comércio. A crise e o comércio. Meu Palmeiras está tipo que nem uma montanha russa, né? Está em cima, lá embaixo, que nem a crise do comércio, né? Está lá
Essa crise aí atrapalha, digamos, Atrapalha. o nosso esporte? Aí? Atrapalha bastante. Eu estou no comércio, né, há 30 anos na mesma empresa, né, e eu vejo... A crise pegou mesmo, Silton? Oi? A crise pegou? Pegou. Eu posso falar mesmo porque eu sou contador, então eu faço a contabilidade lá e vejo, acompanho toda a parte de finanças lá, não só da empresa, mas do geral, mais do nosso ramo específico lá. E a gente passou nos últimos anos por várias crises econômicas, planos econômicos, de todos os planos econômicos. Essa que está durando mais tempo, realmente está sendo muito difícil a economia, que nem ele falou, um pouco midiática também, eu concordo, a grande parte disso. Mas a gente espera que o pior já passou. A gente tem demonstrado que os números lá, que a economia já está dando sintomas, alguns sinais de recuperação. E a gente tem sentido muito isso já lá na empresa. E a gente espera com isso, né, que os empresários voltem, né, a acreditar, a ter confiança, né, e mais especificamente no esporte, também investir no esporte, né, porque a gente necessita disso, né, e para manter nossos projetos, né. Ok, obrigadão pela participação de vocês. Mais uma vez desejo sucesso aí à frente da Liga de Futebol de Guarapuava, a Associação Atlética Batel e ao Clube Atlético Deportivo. Gente, obrigado pela sua audiência. O programa Na Geral volta na próxima semana com mais um assunto, com mais convidados para vocês que sempre nos acompanham. Obrigado pela audiência e até a próxima aí.